tema do Sincope desse ano é Tecnologias para a Prosperidade. E se tem uma mesa que vai direto ao cerne da questão, é essa mesa de agora, que se chama Inovação com Propósito, um caminho para a prosperidade. A inovação com propósito ela é uma força transformadora que busca não apenas o avanço tecnológico, né, e não apenas as inovações sociais, mas também o bem-estar social e ambiental. É preciso inovar tecnologicamente, inovar de promover inovação social para promover bem-estar social e também ambiental. É um motor que transforma positivamente, une criatividade e responsabilidade com intencionalidade para gerar impactos positivos nas comunidades. Sobre tudo isso aí, para moderar um painel que vai passear por essa saladona gigante aí, quando a gente fala de impacto positivo e inovação, eu chamo para cá Flávia Dutra, minha colega na lista de projetos aqui na Finesbac. Bem-vinda, Flávia. Oi, Léo, muito obrigada por ter me convidado agora nesse momento. Eu ouvi meu nome várias vezes, o Rodrigo falou de mim duas vezes agora há pouco. E eu estou super empolgada porque, pelo que vem aqui pela frente, né? Hoje a gente vai falar muito sobre inovação com propósito, que é um dos carros-chefes aqui da federação, é o projeto queridinho que a gente tem aqui, é o Recipe. E para falar de inovação com propósito e como que a gente pode pensar em prosperidade, né, para o cooperativismo, que além de ser um modelo de negócio, né? E que traz impacto para a sociedade. A gente quer pensar como que a gente vai falar sobre inovação em vários sentidos, né? E aí eu quero conversar hoje com dois convidados muito especiais aqui nesse painel, que eu estou muito orgulhosa de estar moderando. Vou chamar aqui comigo a Yasmin e a Alexandre. Eu quero que eles se apresentem, porque eu normalmente gosto de me apresentar, né? E aí eu gosto de passar a bola, então, porque eu acho importante a gente ouvir o que as pessoas têm para elas falarem delas mesmas, né? Então, eu vou passar a minha bola para Yasmin. Yasmin, por favor, se apresente aqui. E depois, Alexandre, a bola é sua. E aí, depois eu falo um pouquinho de mim para a gente conectar, porque que estamos os três aqui. Bom, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, até porque é um painel que fala da minha paixão, né? É o propósito mais CSG. Eu já de cara vou falar que meu sotaque de onde que é, né? Importante. Eu sou da Costa Rica, da América Central, é um país pequititico, mas eu moro aqui no Brasil desde 2007. Já são 18 anos, se eu não me engano, de Brasil. Minha carreira toda foi multinacional, sempre tocando os temas de sustentabilidade, ESG, e propósito, e depois eu decidi, em 2016, empreender. Então, assim, tenho essa carreira dupla, né, de ter passado pelo mundo corporativo e pelo empreendedorismo, e trabalho especificamente com esse match entre ESG e propósito. É um prazer estar com vocês. Maravilha. Alexandre, você agora. É. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui também com a Yasmin, pura vida, né? E Isso. contigo também, Flávia. Eu estou como gerente de risco aqui no FGCop, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. E aqui vai ser muito legal falar um pouco da construção do fundo, como o fundo pode apoiar de fato as cooperativas nesse processo de inovação, como a gente também utiliza a inovação a nosso favor, né? O fundo ele foi criado até de forma recente, 2014, então esse ano a gente está completando 10 anos de fundação. E é importante a gente mostrar como que a gente evoluiu e como a gente tem desempenhado um papel importante aí no cooperativismo de crédito, apoiando as cooperativas nesse processo cada vez mais, um ambiente cada vez mais competitivo. A gente viu ontem vários painéis falando de moeda digital, etc., e como a gente pode apoiar nessa evolução do sistema financeiro como um todo. Maravilha. Agora ficou a minha vez de falar, né? Que agora eu vou fazer a costura disso tudo. Aqui na federação, então, eu sou analista de projetos e eu toco, né, um projeto muito especial chamado Recipe, que é Reconhecimento de Inovação com Propósito. Recipe tem esse nome e não à toa o Recipe ele faz um mapeamento do cooperativismo de crédito
em como as cooperativas estão inovando, né? E o que que a gente quer ver de inovação nas cooperativas? O cooperativismo, ele é estabelecido em 7 princípios, né? Belíssimos, por sinal. E o cooperativismo também é um modelo de negócio que tem que pensar em, né, em prosperar. Então, a gente faz esse mapeamento do que o cooperativismo já faz muito bem, né? Que é trazer esse impacto para a sociedade, né? O cooperativismo pensa no cooperado, na sociedade onde ele está, ele pensa em como que ele vai impactar positivamente a natureza. Então, o cooperativismo já faz esse entendimento muito completo do negócio. Então, a gente quer ver como que a inovação está acontecendo nessas dimensões, né, de análise, e como que está sendo essa gestão dessa inovação no cooperativismo. Porque a gente, mais uma vez, como a Alexandra acabou de falar, né, é um sistema muito competitivo, né, que a gente precisa também olhar para o negócio para que ele prospere. Então, o tema aqui que a gente vai costurar hoje, né, é como que a inovação pode ser uma grande aliada, né, para que o negócio se mantenha de pé, sem esquecer do que ele faz por essência, né? Que é impactar, inovar socialmente, né? Então, mais uma vez, a gente vai querer ver a inovação social acontecendo e como que a cooperativa faz essa gestão. E aí eu vou começar a passar a bola para vocês, que eu quero ver os meus convidados, eu não quero ficar falando aqui, né? E eu vi que a Yasmin colocou no LinkedIn dela que ESG e cooperativismo é um match perfeito, né? E eu adorei essa expressão, um match perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Yasmin. Assim, por que que você considera que cooperativismo e ESG podem ser melhores amigos? Olha, bom, primeiro que o cooperativismo, tanto no Brasil quanto no mundo, já é uma força transformadora por natureza, né? É um modelo, inovador por essência, né? Então, assim, no mundo, segundo eu entendo, eu estou aqui no meio de especialistas, mas segundo as minhas pesquisas, o cooperativismo está presente em mais de 100 países, impacta mais de 1 bilhão de pessoas, né? E isso mostra seu impacto global. Então, assim, por essência, o cooperativismo já, no mínimo, tem o G e, no mínimo, tem o S, né? Por que o G, né? Porque ele se estruturou de uma forma inovadora, no sentido, né, de ser, de distribuir o lucro, né? De levar o que você falou, né? Levar esse impacto não só para os membros de uma cooperativa, como quanto para a comunidade, né? Então, assim, a gente está falando de um impacto social. É, Temos muitos casos de cooperativas com foco e que têm projetos ambientais, né? E por ser um modelo inovador, eu acredito, Flávia e Alexandre, que não existe, para mim, eu sou meio radical nisso, não existe inovação sem propósito e sem ESG. Quando a gente fala de inovação e diz, eu vou fazer uma inovação com propósito, até poderia ser redundante, principalmente pelos desafios que a gente tem como sociedade aqui no Brasil e no mundo. Então, só para começar a esquentar o tema, é por isso que eu acho que são melhores amigos e que é um modelo que nasce assim, né? Que nasce ele já com um ESG e um propósito que não necessariamente claro, né? Eu sempre falo que a gente revela o propósito, não cria. A gente revela um propósito porque ele já existe, você só é como se você assoprasse, né? E ele aparece. Então a gente tem Maravilha. essa conversa, essa revelação que a gente vai entender melhor. Uhum. Ano que vem, né, é o ano decretado pela ONU do cooperativismo, né? Então, assim, fica muito claro como essa é uma temática inovadora, né? Que, na verdade, é tão antiga e que agora a gente está olhando com um pouco mais de carinho e atenção para ela, né? O cooperativismo merece muita atenção. E, obviamente, a gente vai falar muito sobre isso daqui para o ano que vem ainda mais, né? A temática ela só cresce, a gente, né, tem visto o cooperativismo crescer
E boa parte disso, Yasmin, conectando com o que você acabou de falar, eu acredito, né, que seja porque o cooperativismo ele olha muito para o cooperado, né? Então, a inovação, ela está ali porque o cooperado é o foco do negócio, né? Então, a gente está sempre voltando para o cooperado para entender como que aquele negócio vai impactar o cooperado, como é que vai impactar a vida daquela pessoa, como é que a gente transforma a vida daquela pessoa. E tem Diga. uma coisa rápida que eu vou falar, né, que na minha visão, pelo menos, uma empresa ou uma organização, no caso, digamos assim, esse sistema, né, ecossistema de vocês, é um ecossistema de propósito quando ele passa por três etapas que são essência, estratégia e experiência. E sem entrar ainda nesse detalhe, com certeza a experiência do cooperativismo é uma experiência com propósito. Sim, com certeza. E aí, fazendo esse link, né, o cooperado estando no cerne de toda a inteligência do cooperativismo, né, eu acho que a palavra que eu talvez consiga fazer um gancho para você, Alexandre, é que o cooperado ele sente confiança no negócio, né? Ele se sente olhado e por ele se sentir olhado, ele fala, pera, então esse negócio é desenhado para mim, né? Para as minhas necessidades, né? Então talvez confiança seja a palavra que a gente consegue falar, né? Fazer o bate-bola com o fundo garantidor, né? Como é que a gente fala de inovação, confiança e foco no cooperado? Bom, eu vou tentar retomar um pouco as palestras de ontem também. O Adalberto falou bastante do momento que a gente passou, a economia. Quem é um pouco mais velho lembra da questão de overnight, dessas outras coisas. E a gente teve muita quebra de banco lá em 94, 95, em plena implementação do Plano Real. Isso é uma das formas de você evitar e dar estabilidade ao sistema, você dar confiança ao sistema financeiro, se criou o FGC. Só que ficou faltando uma perna para as cooperativas, né? Então, em determinado momento, ali nos anos 2000, a gente tinha uma assimetria. Você tinha uma certa proteção do sistema bancário, mas você não tinha a mesma coisa para o cooperativismo, para o cooperado, como uma proteção caso venha uma eventualidade de uma crise, etc. E nessa mudança em 2014 foi que nós fomos criados justamente com esse propósito, tá, Flávia? O propósito do Uhum. FGCOP é garantir, é você dar confiança para o cooperado ali no sistema. Saber que os depósitos deles estão protegidos, né? Obviamente até certos limites, né? Mas estão protegidos. E a gente, 99% dos cooperados são protegidos integralmente nos seus depósitos. Então, é, isso nos dá muita satisfação, só que a gente foi além. Aqui no FGCOP, a gente não quer simplesmente garantir os depósitos. A gente quer fazer uma detecção antecipada caso venha um problema acontecer, tem um problema que venha acontecer, a gente quer detectar antecipadamente. Então, a gente faz uma série de rotinas utilizando tecnologias de inteligência artificial para monitoramento das cooperativas, para a gente começar a fazer antecipadamente, fazer algumas medidas, conversar com as cooperativas, ver plano de ação, etc., para que a gente possa preservar essa confiabilidade e a gente ter uma estabilidade no Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito, né? E aí garantir uma experiência para o cooperado, que ele possa ter a sua relação com a cooperativa tranquila, segura, sabendo que tem qualquer coisa, qualquer eventualidade que a gente não quer que aconteça, mas tem um fundo garantidor ali que resguarda tudo isso. Maravilha. Então, assim, eu acho que a palavra também que eu posso pegar, né, do seu discurso, talvez resiliência, né? A inovação que o Fundo Garantidor traz para esse momento, né, de crise é estar preparado para a crise, né? Também é importante que a gente olhe para isso, assim, as crises, infelizmente, elas acontecem,
né? A gente também está passando por outros tipos de crise, né, Yasmin, como crise climática. Então, a inovação ela precisa estar olhando também para esse momento e para que a cooperativa esteja pronta para passar por esses momentos mais difíceis, assim. Então, passando para você, Yasmin, como que a gente consegue olhar, então, para como que o cooperativismo consegue ser resiliente frente a problemas climáticos, por exemplo, né? Como Olha, que você enxerga isso? Flávia e Alexandre e todos os que estão assistindo, né? Você falou de confiança e você falou de crise, né? De crise ambiental e econômica e tal. Eu sempre falo que a gente está, além de numa crise econômica, ambiental, social, em muitos momentos, numa crise de significado. E aqui é quando as organizações fortes, como vocês, realmente geram essa virada, né? Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender o que significa propósito, né? Porque a gente está usando essa palavra, né? E propósito não é só que uma organização quer que ela quer fazer, não são só as expectativas internas, né? Então, assim, a gente como cooperativas pode ter, queremos gerar esse impacto, queremos fazer aquela inovação, queremos assegurar, né, o dinheiro das pessoas, por falar de forma bem simples, garantir, né, o cuidado desse dinheiro. Isso é a missão que a gente tem internamente. Mas um verdadeiro propósito seria, e que vai gerar essa confiança, e que vai sustentar essas crises, é quando se conecta com os desafios da sociedade. Aí vira propósito. Porque aí não é só a ambição, né? A leitura dessa crise ou dessa necessidade de confiança da organização, como que você soma a leitura da sociedade, né? Então, assim, por exemplo, a gente está falando do tema ambiental. Então, assim, a gente teria que se perguntar quais são os principais desafios desses setores, né? Primeiro, porque às vezes a gente sai e poderia querer gerar essas soluções, mas não parava para pensar como é que conecto a minha essência com a essência, com os sonhos, com os desafios, com as necessidades da sociedade, né? O cooperativismo já faz isso, né? Mas no momento, né, que agora, né, a gente está falando de inovações, estamos falando de novas tecnologias, né, que na verdade são um meio, não são um fim. A pergunta é: qual é o propósito dessas inovações? Como é que eu quero gerar essa confiança? E essa confiança não só é no financeiro puro, né? Essa confiança se constrói quando esses cooperados, quando os clientes entendem que existe esse match, que eu falo sempre, né? Com os desafios que eles têm com as soluções que recebem, né? A gente está falando, por exemplo, energia limpa, que é um dos maiores desafios globais, né? Que é o custo inicial da infraestrutura. Ou agricultura sustentável, o desafio é esse equilíbrio entre a preservação ambiental e a produtividade agrícola, né? Esse é um grande tema no tema ambiental. Educação financeira, né? No Brasil, a falta de acesso à educação financeira é um obstáculo de 45% da população adulta, né? Então, quando a gente fala em confiança, em gestão de crise, né? Num modelo que quer inovar através do propósito e através do ESG, Flávia e Alexandre, a gente tem que entender primeiro quais são os desafios, né, que realmente existem no nosso setor, nas nossas comunidades, os cooperados que entendam quais são os desafios que estão em volta dele, para que realmente essa inovação seja uma inovação que gera esse match entre ESG e propósito. E aí, Yasmin, se você me permite, né, aqui no fundo, basicamente, o fundo é um produto de intercooperação, tá? Então, a gente, na governança aqui, a gente tem todas as confederações com uma cadeira no Conselho de Administração, um representante dos sistemas de 2 níveis e um representante das cooperativas independentes, além de 2 representantes independentes, né, que vêm de mercado. E é muito interessante porque é um momento de troca, né? Então, você, efetivamente, se você tem
essas conversas e essas provocações dentro do conselho de administração, no momento que você pode colocar desafios que são comuns em geral, né? A gente vê que, basicamente, o cooperativismo tem crescido a taxas maiores do que o sistema financeiro nacional, né? A gente vê que tem mais de 400 municípios que a única instituição financeira que existe ali para atender a comunidade é uma cooperativa. Então, inclusive, o cooperativismo está na agenda BC-Hash como inclusão financeira da sociedade, que você estava falando, Yasmin, desse bloqueio, né? O cooperativismo, na verdade, é justamente uma forma de você furar esse bloqueio, porque em vários municípios, a única forma de acesso a produtos financeiros é uma cooperativa de crédito, né? E esse modelo fisital, né, que as cooperativas adotaram, do físico com o digital, isso ajudou bastante, né? Obviamente, você teve cooperativas que aumentaram muito sua escala, mas em determinados locais, você só tem uma cooperativa de fato para atender e principalmente produtores rurais, produtores pequenos, né? E aí você tem que pensar também em sustentabilidade, porque, de fato, se você não pensar em sustentabilidade, você tem uma cultura de produção, mas aquilo ali vai ser no futuro próximo. Você não está pensando num futuro mais longo, né? Social, eu acho, você falou do ESG, social, eu acho que as cooperativas, esse investimento na comunidade, inclusive, tem reservas financeiras para isso, né? De você investir na comunidade, então isso está no DNA do cooperativismo. E governança é uma coisa, eu falei aqui do fundo garantidor, mas dentro das cooperativas, cada pessoa tem um voto. Cada pessoa um voto, e isso é muito bonito, né? Você ter uma governança desse tipo, né? Onde você não é cliente, você é dono também. Então, isso é inovador, né? Eu acho que esse tripé de ESG, né, as cooperativas estão muito à frente. Obviamente, como o Rodrigo estava falando um pouco antes, acho que falta uma certa comunicação, principalmente com o público mais jovem, mas quando a gente vê em essência, ESG está dentro do cooperativismo, está no DNA do cooperativismo. Maravilha. E é isso mesmo, né? O cooperativismo ele é muito forte e bonito, mais uma vez, porque ele ouve a comunidade onde ele está instalada, ele chega em comunidades onde muitas vezes os grandes, né, players do mercado não chegam, né? Então, eles estão entendendo o que de fato é necessário para transformar aquela comunidade. E outra coisa muito bonita também do cooperativismo, né? É a inclusão financeira, né? Muitas pessoas que não teriam acesso a produtos, né, bancários conseguem ter esse acesso porque o cooperativismo está nessas comunidades, né? Então, passando a bola para você de novo, Alexandre, só a gente falar um pouquinho mais sobre como que a intercooperação ela pode ser esse vetor de inovação, né? Como é que a intercooperação entre cooperativas e como que o próprio FGCOP também promove tanto a intercooperação como a educação e a inclusão financeira, né? Bom, como eu disse, o FGCOP é um produto de intercooperação, né? Então, a gente tem aqui todas as cooperativas, a gente igualmente, então, a gente, no nosso CA, no nosso conselho de administração, a gente tem representantes de todos os sistemas, né? E eu acredito muito, isso também é um princípio, né, da cooperação, e a intercooperação também eu acredito bastante sendo um vetor essencial até para uma resiliência do cooperativismo, né? Não tem sentido, muitas vezes, economicamente, se você tem uma agência de determinada cooperativa A e do lado uma agência de cooperativa B, você não poder compartilhar serviços, você não poder ter uma economia compartilhada de forma a gerar mais eficiência ainda num setor, o setor financeiro está cada vez mais competitivo. Essa é uma realidade, né? Obviamente, todo mundo está buscando
que as pessoas só transacionem com a sua instituição financeira, mas é um setor cada vez mais competitivo que onde você puder ganhar escala, você ter economia, isso você tem que buscar. E uma forma de fazer isso, e isso está no DNA do cooperativismo, afinal, é cooperar com o outro, né? Que o que a gente pode fazer de compartilhar entre as diversas cooperativas. Quais serviços a gente pode compartilhar com as cooperativas menores, olhando para as independentes, né, que tem um papel importante em determinado nicho. E aqui, no Fundo Garantidor, a gente tem feito isso, a gente sabe, principalmente das dificuldades das cooperativas menores, né, as cooperativas independentes e as cooperativas que não estão filiadas a sistemas, né, e menores, inclusive, e a gente desenvolveu uma plataforma, inclusive, de performance, que a gente fornece diversos dados, e aí a ideia do Fundo Garantidor não é ser consultoria, né? Mas a gente fornece diversos indicadores para que a própria cooperativa, e a gente sabe que tem uma limitação tecnológica, muitas vezes de acesso a tecnologias, ela possa fazer uma análise, possa se planejar, possa se comparar. Então, a gente traz comparações com benchmarks. Então, ela pode falar: no meu segmento, essa cooperativa é uma referência. Então, eu posso ver como que essa cooperativa está performando e como que eu deveria evoluir. Então, a gente, aqui no FGCOP, a gente trata isso, tenta fornecer soluções para todos, né? E o que eu vejo é que isso está evoluindo. A gente teve o Concred falando disso, né? E aí a Confebras falando muito em intercooperação, em alguns projetos de intercooperação. Um outro projeto de intercooperação é o Birocop, que a gente faz parte junto com a Confebras, junto com a OCB, né? E que a gente tem dados também de cooperativas em plataforma aberta. Mas a gente vê outras soluções que estão sendo compartilhadas, sistemas compartilhando com cooperativas independentes, sistemas compartilhando com sistemas, e isso eu acho que é o caminho para a resiliência que a gente estava falando, para a longevidade do cooperativismo de crédito. Eu posso agregar uma coisa? Eu Claro, Por acho favor. Eu acho também que é muito importante se falando desde esse olhar de ESG, né, e esse propósito, digamos assim, holístico, né, é que no caso do fundo garantidor, né, ele deve atuar, né? E eu imagino que vocês já fazem, mas é importante para mim falar aqui, deve atuar não só como uma ferramenta, digamos assim, de suporte financeiro, né? Senão que ele tem um papel de catalisador, né? Se a gente pode chamar assim, né? E aí eu jogaria, né, o desafio, né, de que seja catalisador para ajudar as próprias cooperativas a entenderem e revelarem seus propósitos e seus impactos sociais transformadores nas comunidades onde eles estão, né? O papel, aliás, o tema do ESG surge no setor de vocês, setor financeiro, né? A sustentabilidade não é uma coisa nova, né? Esses cabelos brancos aqui tem muito de sustentabilidade, né? A gente falava de sustentabilidade desde 90 e formalmente em 97, eu entrei na história da sustentabilidade no ano 2000, são 24 anos, mas o ESG vem impulsionado pelo setor de vocês, né? E aí, imagina a riqueza de um. Não, é que me dá até alguma coisa. A riqueza, estar falando de propósito, estar falando de ESG no setor financeiro, mas não só no setor financeiro, sino no modelo de cooperativas. E estar falando com uma pessoa aqui do fundo garantidor das cooperativas. Já é assim, o sonho de consumo de qualquer pessoa. Qualquer um da área de ESG e propósito desejaria estar aqui. E aí, então, eu provoco um pouco isso.
vocês são catalisadores desses propósitos, catalisadores desses, porque eu falo sempre, né? A gente fala de adultos, né? E a gente se coloca nesse papel, não, se a gente aqui é adulto, somos cooperados, mas na verdade somos seres humanos, né? Somos colaboradores, clientes, cooperados, que queremos gerar um impacto positivo. As Sim, pessoas queremos gerar um impacto positivo. Então, o fundo garantidor, né, além de passar essa confiança financeira, será que poderia ir além do financeiro, né? Será que poderia ajudar a entender essas cooperativas realmente como gerar, por exemplo, treinamentos em impacto social, né? Como eles entendem o impacto social, como que eles identificam seus próprios propósitos únicos e autênticos, né? Eu falo de únicos e autênticos porque o propósito é único porque só tem aquela cooperativa lá naquele lugar, ela tem um propósito dela. E não é o mesmo que da outra, mesmo que seja uma cidade vizinha e tal. E é autêntico porque se ela reconhece esse propósito verdadeiramente, né, aliado a um modelo como o modelo da cooperativa, né, realmente vai gerar um impacto enorme. Mas eles também têm que saber medir esse impacto, né? Então, assim, eu acho que essa figura do fundo garantidor, e eu espero não estar falando, digamos assim, uma coisa totalmente fora da caixa, e se é, melhor ainda, né? Mas esse questionar-se se qual é esse papel catalisador para gerar essa inovação social é, que seja conectada, né, com esses sonhos e essas necessidades desses clientes de vocês no Brasil inteiro, né? Yasmin, bom, é também muito gratificante falar do nosso papel, né, e do cooperativismo de crédito, né? Vou rapidamente falar um conceito que são instituições, a gente tem um conceito de instituições sistemicamente importantes. Então, aqui, por exemplo, no cooperativismo de crédito, a gente teria a Credit Citrus, ou a Via Cred, né, que são muito grandes, ali tem muito importante, e se tiver qualquer dificuldade, acho que nem o fundo garantidor hoje tem um fundo robusto para suportar uma crise, né, atualmente nessas instituições. Então, a gente fala que são instituições sistemicamente importantes. No caso de banco, imagina uma quebra de Banco do Brasil, alguma coisa nesse sentido, né? Seria uma catástrofe. Só que a gente tem um olhar especial também para instituições que é a única instituição naquele município. E aí a gente fala, ela é sistemicamente importante, porque imagina se alguma coisa acontece com uma cooperativa que só tem aquela cooperativa naquele município. Se ela tem qualquer dificuldade, toda aquela comunidade vai ficar sem acesso aos produtos, às soluções financeiras, né? Então, a gente tem um olhar especial para essas cooperativas que estão presentes, que são particularmente que só tem ela no município, né? E a gente olha e vê o seguinte, como que a gente pode ajudar essa cooperativa, seja fornecendo alguma solução tecnológica. Como eu disse, também o fundo garantidor não pode ter o papel de consultor, porque caso aconteça alguma coisa, não pode apontar para o fundo garantidor, né? Ó, aconteceu e eu acabei fazendo o que o fundo falou e acabou que não deu certo, né? A gente tem um papel muito quase estatal como papel, tá? A gente é uma sociedade privada, mas a nossa função, muitas vezes, aqui de estabilidade financeira, é uma função quase que de Estado. Em vários países, o fundo garantidor, inclusive, é estatal. No caso do Brasil, não, né? Nem o FGC, nem o FGCOP, nós não temos uma administração privada, mas a gente até tem um olhar especial para essas instituições também, tá, Yasmin? Então, para tentar fornecer soluções, obviamente, para que as pessoas possam fazer, descobrir pelas próprias pernas,
como, se tiver uma situação em situação de dificuldade, como sair disso, mas podem contar com o fundo garantidor, inclusive para alguma ajuda. E a gente, quando a gente também pode fazer algum tipo de assistência financeira, mas a nossa assistência financeira, a gente sempre pensa numa assistência financeira estrutural, ou seja, para uma eventual incorporação, no caso, se uma cooperativa que não está com uma gestão, uma governança satisfatória, né? E aí, quando a gente vê as dificuldades, geralmente a gente tem um problema no G do ESG, né? Numa questão de governança, gestão, e a gente atua para evitar que aqueles cooperados daquela cooperativa fiquem desamparados. Então, a gente atua fazendo uma assistência, por exemplo, para uma eventual incorporação por uma outra cooperativa que, sim, essa tem uma gestão mais robusta, uma governança mais robusta, né? Então, aqui, inclusive, Yasmin, do ESG, né, a gente fala muito de sustentabilidade, né? Eu acho que sustentabilidade a gente tem batido muito nessa tecla. O social é muito inerente ao cooperativismo, né, com as suas atuações nas comunidades, mas o G, apesar da questão de ter um voto, cada pessoa tem um voto, a gente ainda tem algumas coisas a evoluir. O Banco Central, inclusive, tem regulado algumas coisas, né? Para ter uma renovação nos quadros de dirigentes, algumas coisas nesse sentido, né? Então, uma maior participação dos cooperados, a gente vê que em muitas cooperativas a gente tem uma baixa participação. Um exemplo que foi falado na Coptec, por exemplo, né? Da Credit Citrus, que fez uma assembleia virtual, né, uma assembleia remota, e teve uma participação gigantesca, massiva. Eu acho que serve como exemplo, né, do como você utiliza a tecnologia, e como você falou, a tecnologia é meio, né? O que interessa é uma maior participação dos cooperados. Como você pode utilizar de fato a tecnologia para isso? Como você pode utilizar a tecnologia para você atingir o seu propósito, né? Então, aqui eu acho que o fundo garantidor ele atua, está atento a essas coisas, e a gente, obviamente, o fundo garantidor ele atua mais especificamente olhando de forma mais cuidadosa com as cooperativas pequenas, com aquelas que são sistemicamente importantes, seja por serem muito grandes, ou seja por estarem apenas, só tem aquela instituição financeira, aquela cooperativa num determinado município, né? Porque no final do dia, o fundo garantidor, ele não é para as cooperativas, ele protege os cooperados, né? A gente está olhando os cooperados, não as cooperativas em si, né? Então, isso é muito importante, né? Então, estabelecer a confiança, etc., mas a gente olha os cooperados, né? A cooperativa também acaba sendo meio aqui para a gente. Maravilha, gente. A gente está recebendo várias perguntas incríveis. E aí, como eu preciso fazer uma gestão aqui, tem uma muito especial que acho que nós três vamos ter que respondê-la. Então, vai ficar um dever de casa para nós três aqui. E aí eu vou ler rapidinho, e aí eu faço minhas considerações e a gente termina esse bate-bola para a gente já ir encaminhando para o final. É, mais uma vez, né? A gente conectou nossa conversa em como que o cooperativismo já é ESG por essência, ele só precisa mostrar mais para o cooperado, né? Usar os princípios que ele mesmo tem, né? Ele mesmo está chamando de cooperativismo, como por exemplo a intercooperação, né? Para que os projetos e as iniciativas e o foco no cooperado sempre seja é, mais bem feito, né? Então a pergunta veio para mim aqui de Fábio de Carvalho, e é para nós três, tá? A intercooperação é um princípio fundamental para o fortalecimento da agenda ESG. Maravilha. Existem muitos protocolos que devem e podem ser compartilhados dentro desse movimento, né? Então, mais uma vez, a intercooperação, esse princípio, o olhar para o cooperado e a gente pensar, né, no impacto que a gente vai trazer para a sociedade como um todo, porque a gente fortalece o sistema como um todo, né? E aí, enfim, o negócio prospera
porque o cooperado está sendo olhado, o meio ambiente está sendo olhado e como é que a gente divide essas práticas. E aí a pergunta é, como que a FENASBAC pode fortalecer esse movimento com foco em promover a intercooperação, ESG, entre as cooperativas? E aí eu vou responder minha parte por aqui. Dois projetos muito importantes, com foco em ESG. Um deles é Recipe, né, que eu falei aqui. Então, esse mapeamento que a gente faz das práticas, né, esse mapeamento desse pensamento voltado para a inovação social e como que essa gestão dessa inovação está sendo feita é muito importante. E a gente não só faz esse mapeamento, como a gente entrega para a sociedade, para as cooperativas, as percepções, as análises e como que a gente pode encaixar os stakeholders todos. E aí, não à toa, assim que terminar esse nosso painel, eu e Rodrigo, meu querido chefe, nós vamos apresentar o panorama do Recife, que é esse Muito documento legal. formal que a gente faz após, né, todo esse estudo do projeto, né? Então, falei um pouquinho do meu filho, Recife, e aí temos um outro projeto também muito incrível, que chama-se Next Impact, né, que vem de uma variação do Next, que é um projeto que a federação já toca há muito tempo, de aceleração de startups, e só que dessa vez estamos focados em startups para a reconstrução no Rio Grande do Sul, tá? Então, é um outro mapeamento muito importante que a gente está fazendo aqui internamente, e que são duas pautas interconectadas com os temas, o tripé ESG, né? Então, respondi aqui rapidamente, e aí vou passar para você, Yasmin, né? Como então que a intercooperação ela pode promover as práticas ESG no sistema cooperativista? E aí conecto com uma pergunta que foi feita acima dessa, para que o tema ESG não fique só no falar, né? Que seja de fato inovador. Bom, vou pegar essa última pergunta e depois vou para a primeira. Esse tema de ESG, para que não fique na técnica, né? E se não fica na técnica, indicadores, fica no conceito, né? Ele realmente, como eu falei, tem que estar conectado com o propósito das organizações, com os desafios da sociedade. Isso que você falou, por exemplo, de que vão priorizar startups pelo tema do desafio do Rio Grande do Sul, é uma forma de conectar, né? É uma forma realmente de conectar com os desafios que estão acontecendo. Mas, para mim, os principais oportunidades dessa intercooperação, né? Que foi a pergunta, né? Do Uhum, colega, seriam três pontos. Sim, se a gente pensa na força que vocês têm, né? Como cooperativas financeiras. Essa intercooperação, primeira coisa, multiplicar o impacto, né? A intercooperação realmente permite que as cooperativas compartilhem, por exemplo, recursos, que compartilhem ideias, que compartilhem melhores práticas, que que de alguma forma superem qualquer barreira para que realmente consigam alcançar e acelerar esses desafios e esse propósito que tem, né? Então, por exemplo, cooperativas de energia renovável, por exemplo, podem cooperar para criar iniciativas comuns, né? Entendendo onde os desafios de cada uma se conectam. Então, assim, ir desde um olhar de multiplicar o impacto, entendendo o propósito de cada uma, né? E por isso que é tão importante, que senão fica no ESG. Ficar no ESG falta, e vai por mim. Ficar pelo ESG sempre vai faltar mais o propósito. Imaginem se fosse possível identificar o propósito de várias cooperativas, e aí esse intercooperativismo, juntar e multiplicar esse impacto, seria para mim uma resposta. Outra oportunidade, que também tem a ver com o propósito ESG, que é a redução de custo, né? Que isso é mais óbvio, até porque estamos falando de uma linguagem totalmente financeira, né? Então, esse uhum, ele vou falar, né? E outra coisa que eu até aproveito, Flávia, para parabenizar por esse projeto que você está coordenando, que é
a criação de um ecossistema de inovação com propósito. Sim, isso, saber, conhecer desse projeto e eu estar aqui participando é uma felicidade, porque essa palavra propósito, eu até me questionei, será que eu vou continuar falando de propósito? Porque Esvaziou, né? todo mundo fala disso e até minha É, falou para mim, ai, será que você vai seguir falando disso? Já ficou sem graça. Mas não, uhum, eu vou continuar falando, porque é entender que um projeto que vocês estão criando esse ecossistema de inovação com propósito, quando a gente entende o verdadeiro conceito de propósito. Então, imagina em educação financeira, criar um uhum, ecossistema, né? Então, assim, essa intercooperação, quando alinhada por um propósito comum, essa força é surreal. Mas uhum. todo mundo tem que vibrar com isso, as pessoas têm que conhecer, né? Os colaboradores das cooperativas têm que entender, os clientes dos cooperados, como você falou, né? Os cooperados têm que estar. Todo mundo ressonando com isso, quase como um tema de cultura De de inovação, integração, né, por um propósito comum. com certeza. Alexandre, como a gente não tem muito tempo, passo a bola para você diretamente. Não, tranquilo. Bom, eu acho que a Yasmin falou bastante, né? E eu queria também trazer um projeto aqui, que eu tangenciei aqui na minha fala, que é a plataforma de performance, né? Então a gente buscou calcular, através de indicadores, a eficiência e o desempenho de cada cooperativa. E a gente tem, assim, como a gente é um produto de intercooperação aqui no Fundo Garantidor, a gente tem os dados de todas as cooperativas de crédito, né? A gente não fica olhando, por exemplo, só o sistema Sicoob ou só o sistema Sicredi e se comparando entre somente sistemas, né? A gente consegue comparar com todas as cooperativas, e aí a gente consegue ver quem está eficiente. Obviamente, a gente separou conforme o tamanho, conforme a carteira de crédito, mas a gente conseguiu calcular a eficiência para cada uma. E tem os benchmarks. Então, o que que acontece? O que é muito interessante nessa plataforma? Quando eu vejo, por exemplo, que minha cooperativa não está tem 60% de eficiência, por exemplo, quer dizer que uma cooperativa muito semelhante à minha está fazendo melhor, está sendo mais eficiente. E aí que é o bonito da plataforma de performance, né? O segredo, porque a gente pode ver quem que vai ser minha referência, meu benchmark. E aí a gente pode ver o que que ele está fazendo diferente, o que que ele está fazendo na gestão diferente, né? Como que ele conseguiu alcançar aqueles resultados, né? Resultado operacional, resultado de taxa de qualidade da carteira que ele tem. E eu não estou falando não necessariamente de uma cooperativa do meu sistema especificamente. Todas as cooperativas estão ali com os dados, a gente analisou todas. Então, esse efeito comparativo é muito, muito legal, porque a gente pode ver, não é que eu não estou não tenho 100% de eficiência. Eu não, mais do que isso. Eu tenho tantos por cento de eficiência porque tal cooperativa está fazendo melhor, posso agendar uma visita. Obviamente, a gente tem que intermediar isso, porque os dados não são abertos, né? Mas ele sabe, ele tem um relatório individual dele e ele sabe que tem uma referência. A gente faz esse meio de campo e pode agendar uma visita, por exemplo, para conhecer como é a gestão daquela cooperativa que é a referência naquele grupo. E isso é muito legal, que você tem uma via de intercooperação, de compartilhamento, troca de ideias, ver o que que fez diferente, né? Será que eu posso trazer o que ele está fazendo aqui nessa cooperativa para o meu mundo, para a minha cooperativa, né? A gente começa a fomentar esse compartilhamento. Isso é Alexandre, muito legal desculpa pela plataforma romper e, o protocolo e te interromper, mas você me claro, colocou mesmo. a bola e eu tenho que chutar a gol, como vocês dizem, né? Imagina se, não sei se através do Fundo Garantidor ou através do projeto da Flávia,
se estivessem também listados esses desafios sociais e ambientais, né? E Uhum. como seria um inventário, né? Imagino talvez que seja um pouco do teu projeto, Flávia, Sim, que com certeza. exista isso, né? Porque é o nosso tema de alguma forma, né? Como ir além desses desafios de gestão dentro da lâmpada? Eu falo que a gente tem um propósito dentro da lâmpada, mas que a lâmpada ilumina, né? Uma lâmpada ilumina. Mas como a gente iluminar para fora da lâmpada, né? Então, assim, se a gente integrasse esses desafios de gestão, né, de governança com os desafios sociais e ambientais, seria uma grande oportunidade. A Com intenção é certeza. essa mesma, Yasmin. O mapeamento é para isso, é para a gente entender quais são as dores né, e como que podemos nos unir para responder a todas as dores do cooperativismo de forma em que todos nós possamos ajudar-nos, né? A intercooperação acontecendo aí, né? E também dentro das cooperativas. Assim, outra coisa que rapidamente a gente entendeu é, no projeto é que as cooperativas também tinham um olhar menos afinado para os projetos também de forma interna, então elas também não estavam articulando. Então, esse exercício da articulação também precisa ser feito de dentro para que depois ele possa ser feito para fora em maior escala, né? E como a gente agora tem 4 minutinhos, eu vou só resgatar uma frase aqui que a Yasmin falou num breve encontro que nós três tivemos aqui, Eu preparei que eu a acho que é frase. maravilha, porque eu acho que ela é belíssima para a gente terminar nosso painel. Foi muito, muito ótimo, maravilhoso. A gente ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente precisa terminar, porque o meu chefe está me esperando aqui daqui 4 minutinhos, outro painel, e ele já está me olhando aqui. Aqui não, porque eu estou na Letônia. Mas, Yasmin, então eu vou deixar você dizer a frase que eu ia dizer, mas vou deixar você dizer, por favor, e depois, Alexandre, você arremata pra gente esse painel maravilhoso e agradeço de antemão por tudo, pela disposição, pelo empenho e pela troca maravilhosa que a gente teve aqui, para que o cooperativismo só cresça. De fato, a frase é uma frase que eu acredito, reforço, inclusive depois dessa conversa, que é, de fato, o modelo do cooperativismo deveria ser o modelo da nossa sociedade. Pronto. É isso. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Alexandre, porque eu não falaria nada e tá tudo bem se você não quiser falar. Não, isso, na verdade, assim, só reforçar, né? Fechar com essa frase. A gente teve um encontro antes e essa frase realmente fechou a nossa conversa, né? E muito bom fechar o painel com essa frase aí, com um modelo da nossa sociedade devia ser o modelo do cooperativismo, né? Verdade. Sim. É um modelo muito bonito, já tá posto, agora é só fazer com que ele cresça e prospere, não é isso? Então, Vamos. muito obrigada mais uma vez a presença de todos e espero todo mundo agora para o próximo painel que vai começar em 2 minutinhos. Tchau, Um grande obrigada. abraço. Obrigado. Bom dia. Tá com você, Léo. Gente, que painel incrível, né? Eu saí daqui muito inspirado e não só inspirado, com a cabeça fervilhando, borbulhando. E aí é muito engraçado que a Yasmin começou trazendo uma questão filosófica existencial, né? Quando ela diz que a crise é uma crise de significado. E logo em seguida o Alexandre, junto com a Yasmin, vieram trazendo uma série de respostas para essa crise. E eu acho que a gente fecha com a frase da Yasmin, né? Eu acredito que uma potente resposta para essa crise de significado é o modelo cooperativo. O modelo cooperativista é uma resposta potente a essa crise de significado. Então, muito obrigado, Yasmin, por ter lançado luz a todos esses momentos. Muito obrigado, Alexandre, por também trazer o papel importante que o FGCOP, né, que o Fundo Garantidor do Cooperativismo tem dentro do sistema, promovendo intercooperação, estimulando a relação entre as cooperativas, estimulando o desenvolvimento tecnológico e dando segurança e robustez às cooperativas. Muito obrigado. Porque se a gente pensa que o modelo da sociedade deveria ser um modelo cooperativista, a gente pensa que a gente precisa ter cada vez mais FGCOPs que garantam a robustez e salvaguardem a segurança do sistema. Então,
Muito obrigado.